Iniciando esse Na Cornetagem aqui, versão home office, já que já estamos aí desde o dia 19 de março, quando foi o último Na Cornetagem. A maioria dos campeonatos foram paralisados naquela época e desde então a gente tem muito assunto pela frente aí, Olimpíada sendo adiada para 2021, Noroeste, novidades. Vamos, então, aos assuntos do dia. Rafael Antônio, seu destaque. É o caos, meus amigos. Eu não sou Rômulo Mendonça, mas é o caos o que estamos vivendo. Ó, a única coisa legal dessa pandemia é que eu tô deixando de ser analógico para virar digital. Apanhando, né? Apanhando para conectar, para entrar nesses programas novos, né? Até em rede social já tô entrando. Pelo menos a pandemia me ajudou nesse sentido. Fábio Toledo, você que disse que está há mais de 70 dias enclausurado. Qual o seu destaque? Não saio faz tempo de casa aí, mas aproveitando, né, um tempo para fazer, né, algumas coisas, assistir séries, essas coisas aí, vendo jogos antigos, o que é legal também. E vale ressaltar que tem um esporte no Brasil que não parou, o turf. O turf continua e porque eles têm as necessidades naturais, né, da comida para cavalo, tudo mais, passear com eles. Então, a corrida não tem tanto problema e a única coisa que eles fizeram foi tirar, né, o público para acompanhar as corridas. Mas para quem quiser acompanhar, tem o YouTube do Jockey Clube Brasileiro para ver. Lucas Guanais, qual o seu destaque? Aqui nos últimos dias, finalmente, a gente pôde acompanhar aí um futebol ao vivo de qualidade, né? Chega de campeonato da Bielorrússia, chega de campeonato dinamarquês, mas eu tô em casa a maior parte do tempo, saio para ir no mercado, no máximo, e é isso. Da minha rotina não tem muito o que dizer, não. Muito videogame, voltei a jogar, porque não tenho o que fazer, né? E série também, acompanhar bastante coisa aí que a gente deixou atrasado. Beleza. E aí, qual vai ser o primeiro assunto do Na Cornetagem versão home office? Noroeste. Então, começamos com o Noroeste. Vamos lá, Rafael Antônio. Faça aí um resumo do que aconteceu nesse Noroeste, nesses quase 3 meses de pandemia. Bom, o que aconteceu foi praticamente nada, né? O time era líder do campeonato, aí o tempo foi passando, o campeonato foi interrompido, os jogadores tiveram seus contratos vencidos no meio de maio e nessa semana a principal notícia ao longo desses 2 meses e meio, o Noroeste simplesmente fechou suas portas até o começo de 2021. É claro que você falar que fechou as portas talvez seja um termo um pouco forte. Eu acho que vai depender de uma série de situações. Mas analisando a atitude do Noroeste, não sei se os demais concordam, é uma atitude coerente. A partir do momento que você não tem campeonato, você perdeu a receita, como é que você vai pagar as suas contas? Então, para você não ficar mais endividado do que está, é melhor dar uma parada, né? É uma questão muito complicada, porque a própria pandemia ela é complexa. Aqui no Brasil, cada um fala uma coisa, desde o presidente, o governador do estado, prefeitos, dirigentes esportivos, não há uma unanimidade ou não há uma uniformidade. Então, cada um vai tomando a sua atitude. Agora a gente precisa ver quais serão os desdobramentos. Achei a atitude do Noroeste sensata, mas precisa ver o que a Federação Paulista vai tomar de atitude. De repente, amanhã ou depois, dá uma louca aí no governo do estado, pode voltar a ter futebol. Aí o Noroeste pode até mudar a sua posição. Embora, uma coisa a gente tem que citar aqui, aquele time formado, planejado, lá em novembro, as contratações vieram em dezembro, janeiro, e que vinha liderando a Série 3, esse time não vai existir mais. Até porque jogadores que perderam os contratos
alguns já estão sendo pretendidos por equipes da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, a pandemia foi extremamente prejudicial ao ano do Noroeste. Sim, para o Noroeste, para todas as equipes, né, principalmente da Série A3, que muitos deles não teriam um calendário de ano inteiro, né? Fez o calendário planejando apenas a disputa da Série A3 até o mês de maio. Aí acabou os contratos, tudo mais. Muitas das outras desses clubes não iam disputar uma Copa Paulista, por exemplo, que é uma Copa que gasta muito dinheiro e não tem tanto retorno assim. E no caso do Noroeste foi também por conta disso, né? Essa ideia de encerrar as atividades do ano. O Mosca já deu declaração falando que pode ter um retorno ali, mas seria um retorno imprudente financeiramente, né? Esses clubes que têm um planejamento aí de 6 meses é um problema crônico, né, do futebol brasileiro, mas que não dá para culpar um clube, né, por não ter condições de voltar à competição. Eu acho que o que falta até esse momento para a Federação Paulista é bom senso mesmo, levando em conta que tem que pensar, né, a competição, esse retorno, levando em conta todos os times que disputam a Série A3. E como a gente já está vendo, né, não só o Noroeste, como o Rio Preto também está com dificuldades. Um ou outro time ainda consegue se manter por conta da ideia do calendário de um ano, mas boa parte desses times pensaram, né, numa condição normal, né, de ano, coisa que não aconteceu, né, em 2020, pensaram em fazer a Série A3 e quem sabe o que ia acontecer depois. Mas com essa condição, né, o calendário todo da A3 foi pro saco e a Federação Paulista tem que pensar, né, com relação a todos esses times. Pensa-se, o Noroeste defende essa ideia de encerrar o campeonato com o título, né, e o acesso para o Noroeste, para o São Bernardo. Isso aí já é outra história, né, na minha opinião, porque não tem nada que na regra, no regulamento, diga algo diferente, né, algo que confirme essa possibilidade para o Noroeste. Mas, levando em conta um bom senso, a federação poderia pensar em encerrar o campeonato. Se ela não quiser dar acesso, eu acho que cabe a ela decidir junto com os clubes, mas manter esse campeonato até uma data que não se sabe ainda qual vai ser, deixa os clubes sangrando, né, financeiramente, para manter elenco, para reformular, né, um time que financeiramente a ideia era de montar um time só, né, no ano, não dois, como iria acontecer se tem esse retorno, né, da Série 3. E não cabe também aquela declaração do presidente da federação de que o Noroeste abandonou o campeonato, porque o abandono de campeonato configura um possível rebaixamento até, né? Então, de acordo com a letra do regulamento, o Noroeste poderia eventualmente até ser rebaixado para Bzinha numa situação dessa, se fosse levado o abandono do Noroeste em conta. O que não foi isso que aconteceu, né? O bom senso realmente tem que vir daí, principalmente, e depois, em termos de acesso, eu tenho a minha opinião pessoal, mas, na verdade, a federação pode entender da maneira que achar melhor. Se acha que mantém as 4 divisões, ou 5, né, que vai criar uma nova, as 4 divisões e a 5ª que vai criar do jeito que já está e mantém os participantes para a próxima temporada, se vai subir 2 para a divisão seguinte e não cair ninguém, para derrubar 4 na próxima temporada é outra possibilidade, aí é outra história. Mas essa ameaça velada do presidente da federação de que o Noroeste abandonou, isso seria passível até da punição, que seria um rebaixamento, isso é completamente descabido. E vale lembrar também que é bem diferente da situação do Bauru Basquete, que também abandonou. O Noroeste, ele está recheado de dívidas trabalhistas ainda, e boa parte dessas dívidas já foram julgadas pró-jogadores, pró-funcionários, e elas estão em execução. E o que acontece? Quando uma pessoa, uma empresa, um clube está devendo para muita gente e não consegue pagar todo mundo de uma vez, forma-se uma fila. E existe no Código Civil brasileiro
a ordem de quem vem receber esse dinheiro primeiro. Então, primeiro recebe dívida trabalhista, depois dívida de... enfim, todos os tipos de dívida. E a dívida trabalhista é uma das prioridades para receber. Por isso que boa parte da renda do Noroeste nem chegava no clube. O Noroeste era premiado, o Noroeste com participação de TV, ganhava dinheiro em bilheteria, alguma coisa, nem entrava muito no caixa, já ia direto para pagar essas dívidas por questões judiciais mesmo. Se o Noroeste entrasse o mínimo de dinheiro que fosse nesse período parado, ia continuar indo para as dívidas trabalhistas e não ia ter como manter o time. O Noroeste realmente estava numa situação financeira complicada de antes, e se não tiver atividade, realmente não tem o que fazer a não ser fechar as portas, ainda que temporariamente. Algumas coisas... Fala aí, Rafael. Não, algumas coisas precisam ser colocadas. Primeiro, o Noroeste não abandonou o campeonato, né? É bom a gente deixar claro às pessoas. O Noroeste simplesmente paralisou suas atividades por tempo indeterminado, pretendendo voltar em 2021. Não existe nenhum documento formalizado pelo Noroeste, estou desistindo da Série A3. Ele simplesmente botou cadeado no seu portão, só vai colocar vigilância patrimonial ali no complexo Damião Garcia, até porque o Noroeste hoje não tem mais jogadores e ele não tem mais como pagar a cozinheira, pagar o porteiro, pagar quem faz a manutenção do gramado. Isso não é só o Noroeste. Aqui na região de Rio Preto, estou falando isso porque eu estou mais esses dias por aqui, a Votuporanguense, há um mês atrás, fez a mesma coisa. Ela só não botou cadeado no estádio, porque o estádio é municipal, é da prefeitura. Mas ela fez o desligamento de todos os seus colaboradores. A Penapolense, idem. A informação que eu tenho também aqui é que Barretos e Olímpia estão fazendo o mesmo procedimento. Então, é uma tendência. Agora, precisa ver o que é que a federação vai fazer, porque existem vários poréns nessa questão. Vamos retomar? Opa. Acho que o Rafael caiu. Rafael travou. Encerrou as ações por tempo determinado, Rafael também. Opa. As maravilhas da internet. Na internet acontece também. A tecnologia é boa, mas não foi feita para a internet do Brasil, não. Pois é. Mas só para complementar, então, o que você falou mesmo, Vanais, eu estou aqui com o regulamento da competição da Série A3 e tem aqui o artigo 40 que fala sobre participação e desistência. No parágrafo 1º alivia as coisas para o Noroeste, né? Porque aqui fala que quando o clube abandonar a competição, caso que ainda não é do Noroeste, mas se isso acontecesse, se o clube abandonar, for excluído ou eliminado, né, pelo comitê, né, da competição, durante o campeonato, aí só vai ter em questão, né, o WO nas partidas que não foram realizadas e não teria prejuízo de rebaixamento e nem penalidades e as penalidades não seriam, né, realizadas para o clube que cometeu esse possível abandono. Só nos casos das equipes que desistem depois que é divulgada a tabela, antes de começar o campeonato. Assim, é que o presidente da federação deu uma ameaçada, né? Até na entrevista, acho que foi para o Rafael, inclusive. Ele tentou falar grosso com o Noroeste, mas completamente descabido. Aliás, como quase todo chefe de uma grande instituição no Brasil nesses últimos 3 meses, né? Uhum. Sem dúvida. Vocês não acham que a federação demorou muito tempo e ainda nem definiu, né, o que vai se fazer com o campeonato? Eu acho que a federação está demorando para se movimentar, não no sentido de definir o que vai acontecer no campeonato. Isso eu acho que é até um segundo plano, mas se ela estiver se reunindo periodicamente, se estiver buscando formas de uma resolução, seja ela o fim ou a continuidade dos campeonatos que ela gere, eu acho que pelo menos a comunicação está extremamente falha porque não está sendo passado nada.
Foram 3 meses aí de Federação Paulista totalmente inerte, pelo menos da porta dela, ali na Barra Funda, para fora. O que a gente vê são muitas vezes notícias de clubes buscando a federação para resolver suas questões particulares, mas não, por exemplo, algo como fez a Liga Nacional de Basquete, que a cada 5, 10 dias soltava um informe, está sendo feito isso, a gente está analisando isso, vamos tentar agora por esse viés. E a federação não, está aí a Deus dará, que não sei se apostando talvez numa nostalgia do torcedor ou num aperto financeiro dos clubes, ou quem sabe até num decreto do governo, principalmente federal, né, que não está muito aí para as questões sanitárias durante a pandemia. Mas o fato é que a federação, pelo menos externamente, está bem parada, e nesse ponto, sim, eu acho que merece crítica. Quanto a decidir o que vai acontecer ou não com o campeonato, a meu ver, eu não sou profissional da saúde, nada disso, mas a meu ver, ainda é possível não se discutir o final do campeonato, porque a pandemia, segundo o que dizem os especialistas, ainda está em curva ascendente, a gente não chegou nem no pico, ainda não dá para saber até onde vai. Então, nesse ponto, eu acho que a federação pode, eventualmente, até esperar, mas não está sendo informado nada, está todo mundo sendo deixado meio no escuro, tirando quem está lá dentro, ou eventualmente alguns possíveis chefes, cartolas de determinados clubes. Mas a parte da comunicação nesse ponto realmente está bem falha mesmo. Esse é o maior problema, né? Eles acabam falando, né? A gente vai voltar com o campeonato. Quando não se sabe, né? Então, essa indefinição deixa os clubes ali na esperança, né, desse retorno, mas também vendo o seu caixa diminuindo, né, no decorrer dessa dúvida. Aí, até quando os clubes vão aguentar, e é uma história bem diferente, né? Então, a Federação Paulista, pelo menos, deveria, né, dar esse parecer aí mais com maior período e também acompanhando, né, fazendo reuniões periódicas. Aí a gente vê, por exemplo, reunião com relação à Série A1, está tendo mais reuniões com clubes da Série A1 do que do clube de A2 e A3, né, divisões de acesso. Então, é importante que a federação olhe para esses clubes também com mais carinho, principalmente porque eles são os que vão sofrer primeiro, né, com relação à falta de verba, né, durante a pandemia. Pessoal, vou dar um pause aqui um pouquinho para a gente conseguir ver se consegue uma reconexão com o Rafael Vitória. Beleza. Vamos retomando o nosso Na Cornetagem, edição home office, com problemas de internet. Como se o Brasil já não tivesse um problema suficiente. Opa! Que isso? O celular caiu aqui. Não, só antes da gente fechar esse tema Noroeste, falar que nesse sábado, na manhã desse sábado, começaram nas redes sociais os torcedores uma vaquinha para ajudar principalmente os funcionários do Noroeste, né, que vão ficar sem receber por tempo indeterminado, enquanto o clube estiver fechado. É uma vaquinha no valor de R$50 mil que eles pretendem arrecadar para dar essa ajuda de custo aí aos funcionários que ainda estavam lá e que, no final das contas, são os mais necessitados do que os jogadores, apesar de que a realidade na terceira divisão do futebol paulista não é das melhores também. Mas é uma atitude legal da torcida do Noroeste aí para amparar essas pessoas que, querendo ou não, também são torcedoras, são pessoas que vivem na comunidade, são da comunidade, né, vivem ali nas redondezas, geralmente do estádio, têm uma relação muito forte também e sustentam, de certa maneira, o clube. Presidentes vão, jogadores vão, e essas pessoas geralmente estão sempre ali. É interessante realmente essa atitude aí da torcida do Noroeste. Alguma coisa a acrescentar, senhor Fábio Toledo? Vamos para o próximo bloco. Próximo bloco, então, eu vou chamar agora o vôlei, né, que foi a primeira competição a ser encerrada neste ano. Exatamente, né? Acabou a Superliga tão logo, né? Foi paralisado os jogos. Foi um sábado, né? Que ia ter o duelo entre o César Voleibol e o Osasco na panela de pressão. O jogo foi cancelado, né? Por conta já os dois times, né,
pediram o cancelamento, e toda a rodada, né, do jogo 1, né, das quartas de final da Superliga foi paralisada, e na terça-feira ou na quarta-feira o campeonato foi encerrado. E no caso do vôlei, né, tá passando nesse momento um carro com funk tocando aqui. É a maravilha do home office também. E o time do Bauru, as outras equipes da Superliga, tiveram já esse tempo, né, para organizar o seu elenco pensando já na próxima temporada. Teve o fim do ranking da CPV, que permite aí, né, uma contratação, né, montagem de um elenco um pouco mais qualidade, né, para as equipes que têm dinheiro, né? Não para as equipes da metade para baixo da tabela, sempre continuam na mesma situação. Mas aí isso permitiu que as equipes fossem ao mercado atrás de nomes importantes, né, para o campeonato. Acho que tem uma outra mudança, foi uma estrangeira a mais também, né, na Superliga. E isso ajuda muito também as equipes a fortalecerem a competição. O Bauru ainda não anunciou oficialmente nenhuma jogadora, né? Mas já circulam muitos rumores, né, de quem chega, né, quem pode chegar aí para a temporada de 2020 e 2021, se começar em 2020, né? Então, e também para quem quiser acompanhar toda a movimentação do mercado do vôlei, vá na locomotivaesportiva.com.br, tem o Mercadão da Superliga lá, sendo atualizado semanalmente com as informações. Não há nenhuma confirmação, né? Poucas confirmações oficiais, mas a gente já tem ali alguns nomes levantados para todas as equipes. Alguma consideração, Lucas Guanais? Para mim tinha travado todo mundo aqui, mas acho que agora voltou. Não, só complementando o que o Fábio disse, realmente tem aí vários nomes, algumas negociações até se tornaram públicas nesse período, tipo o Bauru querer trocar de técnico, algumas tentativas aí por técnicos de fora, um deles seria até o Marcos Kiviek, que já passou. Mais um que caiu. Tá virando prova do líder do Big Brother isso aqui, hein? Vai sobrar um só. Prova de resistência. Prova de resistência. Alô? Aí, voltou. Não foi eliminado. Não. Era eu? Sim, senhor. Ô, louco, eu tava aqui. Mas, enfim, vamos lá, vou fazer de novo isso. Algumas negociações se tornaram públicas, né, nesse período. Uma delas, por exemplo, em relação a Bauru, é que o time estava tentando trocar de técnico, né? Fizeram algumas sondagens para técnicos de fora, entre eles até o Kiviek, né, o Marcos Kiviek, que já passou por aqui, mas nada se concretizou e o Anderson segue mais uma temporada. Alguns nomes também que vão deixar o SESI Vôlei Bauru para a próxima temporada, tipo a Valkyria, que era um nome já bem identificado aqui com a torcida, com certeza não vai ficar mais por aqui, mas de concreto, realmente, igual o Fábio falou, ainda não tem nada. Em termos de mercado, né, gente, se já era complicado pescar alguma coisa em tempos normais, durante a pandemia, então, meu Deus do céu, né? Mas a gente não sabe ainda, pelo menos nenhuma equipe ameaçou fechar as portas por conta da pandemia, igual aconteceu em outras modalidades ainda, né? Mas vamos ver aí, aguardar a cena dos próximos capítulos. A Superliga Masculina teve time que já fechou as portas, parou as atividades. Não, mas a masculina já tinha gente fechando a porta desde o meio do ano passado. A situação do vôlei masculino no Brasil é muito pior que a do feminino. Então, a pandemia talvez tenha sido aquele empurrãozinho para o precipício que estava faltando. Mas já tinha muito time ali que estava fechando ou à beira de fechar também. Será que agora a gente consegue o contato com o Rafael Antônio? Vamos ver, se sair aí eu tenho algumas informações. A primeira... Ele vem até de microfone, hein? Não. A primeira é que houve a fusão, né, do Sesc com o Flamengo. O Bernardinho articulou isso, então nós vamos ter mais uma vaga em aberto para a próxima Superliga. E o Mandalite nos concedeu uma entrevista segunda-feira no 87. A gente perguntou sobre o Anderson, a posição oficial da diretoria.
é a manutenção do treinador desde que ele queira. Vamos fazer uma proposta para ele, o contrato terminou, agora vamos fazer uma nova proposta, segundo, isso são palavras oficiais da diretoria, inclusive está gravado lá, é só o pessoal entrar na live do Jornada. Que o desejo é a manutenção do Anderson Rodrigues para a próxima temporada. A Valquíria fechou mesmo com o Rio Flamengo agora e é muito forte a possibilidade da Brenda Castilho voltar como líbero. É um desejo muito grande da diretoria e a Polina está tudo apalavrado com ela. Não foi firmado nenhum contrato, até porque não sabe quando é que vai voltar. Mas se não pintar nenhuma proposta do exterior aí irrecusável, a Polina continua em Bauru no próximo ano. Só sobre a fusão do Sesc e do Flamengo, acho que, salvo engano, 3 anos atrás, houve a possibilidade da fusão do Sesc com o Botafogo, que estava voltando para o voleibol na época. Foi também quando o Sesc tentou retomar aí um projeto de vôlei masculino, e o Botafogo se negou, não quis fazer essa fusão, quis manter as coisas separadas, achou que dava conta, e no final das contas o Sesc não tem vôlei masculino, o Botafogo acabou com qualquer projeto de vôlei que existe, e dificilmente vai voltar também. Enquanto isso, ele teve que ver o Sesc se aliando ao seu maior rival aí dentro do estado do Rio de Janeiro. Diretoria do Botafogo andou bem nessa, hein? O troféu joinha, né? Mas, o troféu joinha para a torcida do Botafogo nessa. Só para falar aí, hein? Eu, em edições anteriores na cornetagem, eu falei que poderia pintar uma fusão aí do Rio de Janeiro com o Flamengo. Não era informação, era uma possibilidade. Fui até criticado dentro do programa, falando que eu estava fora, não seria possível, tal, mas, ó, aconteceu. Fábio Toledo, profeta. Insider. Com essa barba e com esse cabelo, tá profeta mesmo. Quando a Superliga anunciou o encerramento do campeonato, a gente achou que era precipitado. Até em das edições do Na Cornetagem, a gente, na última edição, né, a gente até comentou e achou precipitado. Mas acabou que foi a decisão mais correta, porque deu um fôlego para as equipes, para poder se organizarem, né, para saber já tratar os contratos com as jogadoras que iam ficar e tudo mais. Vocês concordam com isso? É que facilitou, né? Vai. Mais ou menos. Foi a melhor decisão porque a gente está no Brasil, né? Porque num cenário normal, ainda mais pelo Brasil ter sido aí o país da terceira onda, né? Digamos assim, da pandemia, a gente teria muito tempo para se preparar, muito tempo para se arrumar, mas não foi isso que aconteceu, principalmente por conta aí das declarações, das atitudes do governo federal, que a gente não vai entrar em política aqui, porque senão eu vou destilar muitas coisas ruins desse programa. Mas, tomando, por exemplo, comparar na Europa, a França foi a liga que logo que começou a pandemia já encerrou o campeonato, enquanto todas as outras preferiram esperar, interromper as atividades e com o tempo foram analisando o que se fazia. Quais foram as capas dos jornais franceses nos últimos dias? Todos os campeonatos voltando, principalmente a Bundesliga, né, o campeonato alemão, que foi o primeiro a voltar, e a capa do L'Équipe, né, que é o principal jornal de esportes da França, com a manchete: somos idiotas porque vai todo mundo voltar e só a França de fora porque tomou essa decisão lá atrás. Então, se tratando de Brasil, a Superliga, no final das contas, até tomou a melhor das decisões, mas não era para ser assim, né? Concorda, Rafael Antônio? Na verdade, o que facilitou a Superliga ser encerrada primeiro era a questão do contrato, né? Diferente do basquete, onde os contratos iriam vencer a partir de maio, junho, o vôlei já a partir de abril ia vencer. Então, foi mais fácil tomar essa decisão, né? Fazendo um comparativo entre a Superliga e o NBB, por exemplo.
Agora, tudo está muito nebuloso, muito complicado. A gente não sabe quando, de fato, nós vamos poder ter atividades esportivas, de que maneira. Daqui a pouco vocês vão entrar na seara do basquete aí. Surgiu um primeiro protocolo da Federação Paulista de Basquete que tem coisas que serão bizarras, né? Tanto é que já estão voltando atrás, já estão repensando, porque começaram a soltar um protocolo aí que é coisa de lunático, né? Mas é assunto para sequência. Eu não sei como não falaram ainda para o vôlei voltar, né? Já que não é um esporte de contato, né? Mas com certeza, pelas circunstâncias, né, do Brasil, a Superliga acabou acertando, né? Acho que eles já tinham meio que a noção de que aqui não é para os fracos. Então, já que foi citado o basquete, vamos ao assunto NBB. Quem se habilita? Eu começo. O NBB acabou, né? Depois de muitas reuniões, muitos releases, muitos comunicados da Liga. Fizeram algumas tentativas alguns estudos, né, para ver a viabilidade do retorno do campeonato, mas acabaram aí optando por encerrar, principalmente depois que o Pinheiros anunciou que os seus atletas estariam liberados, que o Bauru anunciou que a temporada também estava encerrada, e a própria pandemia, né, se arrastou bastante, então eles acabaram encerrando o campeonato. Mas o NBB, querendo ou não, vai usar a classificação da primeira fase, porque nem chegou a ter playoffs, né, para definir possíveis vagas para as competições internacionais. Não haverá rebaixamento, como já estava previsto no regulamento, no início da temporada, então não é por conta da pandemia, realmente não ia ter rebaixamento mesmo. Mas NBB, querendo ou não, é uma história aí para outubro, final de outubro, começo de novembro. Antes disso, os clubes, principalmente os clubes paulistas, têm aí o Campeonato Paulista pela frente, né? Os campeonatos regionais, e aqui em São Paulo temos o Campeonato Paulista, e como o Rafael Antônio já adiantou, a Federação Paulista de Basquete soltou um protocolo dizendo mais ou menos assim: ainda não temos data para voltar, mas quando voltar vai ser desse jeito aqui. E entre várias bizarrices, a gente pode falar que era um protocolo literalmente assassino. E não é exagero. Uma das determinações do regulamento era que os atletas jogassem de máscara. E a gente sabe, estão saindo estudos, mas isso já era conhecido antes. Fazer atividade física de máscara causa hipoxia. Você morre por falta de oxigênio. Já aconteceram algumas mortes assim na China e na Coreia do Sul por gente que quis correr em parque de máscara e morreu por insuficiência respiratória. Então, a Federação Paulista, realmente, quem fez esse protocolo, nunca pisou numa quadra de basquete na vida, que dirá numa cadeira de escola, que não aprendeu que não dá para fazer isso. E, como tudo no Brasil hoje em dia, eles voltaram atrás, disseram que era apenas provisório e que iriam mudar algumas diretrizes aí depois da repulsa da opinião pública. É piada, né? É piada. Sabe qual é o problema do brasileiro? É que o brasileiro acha que ele é médico, ele acha que é cientista, ele acha que sabe tudo. Aí vem essas bizarrices. Vem essas bizarrices de vamos reiniciar a temporada quando for permitido com os jogadores atuando de máscara. Os caras são os brincalhões. E baseado em que eles colocaram que o ginásio pode ter 30% da capacidade ocupada por torcedores. Pera lá, né? Os caras são uns fanfarrões. Olha, bizarro fica barato para adjetivar esse protocolo que o senhor Enio divulgou. Tanto é que foi tão bizarro que parece que já caiu por terra isso aí. O que está acontecendo aqui no Brasil, há um desespero muito grande de alguns segmentos para voltar. Isso vale no futebol, vale no basquete. Tem muita gente perdendo dinheiro. Agora, todo mundo tem que ter a consciência o seguinte, cara. Na pandemia, todo mundo perdeu um pouquinho. Eu, vou falar por mim, perdi muito, né? E nem por isso eu estou aqui desesperadamente falando, tem que voltar a ter jogo de futebol, tem que voltar o Noroeste, tem que voltar o basquete, tem que voltar o amador, que nem tem gente em Bauru que tá louca para voltar o amador, com
o povão indo no estádio, a aglomeração, sabe? É um desespero que isso está sendo refletido, inclusive, nas ruas. A partir do momento que se flexibilizou a volta do comércio, as pessoas saíram em tal desespero para as ruas que as ruas do calçadão em Bauru, em todas as cidades do Brasil, está parecendo véspera de Natal. Então, sabe, é umas coisas que a gente não consegue entender como o brasileiro, como a ignorância do povo brasileiro, em todos os aspectos, proporciona tais comportamentos e tais atitudes. E o basquete, o que a Federação Paulista de Basquete propositou, nada mais foi do que o reflexo da sociedade brasileira, que está encarando a pandemia, né, como um grande manicômio. Essa que é a grande verdade, né? Loucura atrás de loucura, as autoridades não conseguem se unir, não conseguem falar a mesma língua, fazem politicagem com tudo isso, e isso chegou também no esporte, e estamos num autêntico manicômio. Essa que é a verdade. É egoísmo e falta de empatia, né? Acho que esse é o geral que tem aí no Brasil. Enquanto a gente vê no mundo todo, né, o pessoal falando de união e tudo mais, aqui está cada vez mais ferrada a coisa. Mas o que levou esse retorno aí da Federação Paulista baseado em nada, né, baseado numa ideia de diretores ali que nunca sai do ar-condicionado da Federação Paulista, virou apenas um motivo de chacota, né? A Federação Paulista de Basquete já é sempre, né, motivo de chacota pelos campeonatos ridículos que faz, tem sempre algum problema bastante que atrapalha, né, os clubes, não ajudam os clubes na competição, e mais uma vez aí a federação mostrando, né, quão inútil ela é para o basquete brasileiro, né? As federações, em geral, né, no esporte, atrapalham bastante qualquer evolução. Vamos pegar esse gancho aí, então. Falar um tema um pouquinho fora de Bauru, mas que aconteceu também no último mês, na verdade. O presidente da Liga Nacional de Basquete, um dos diretores, né, o Sérgio Domenici, ele deu uma entrevista para uma rádio em São Paulo e criticou duramente a atitude das federações em geral, não citou uma específica. Mas ele falou que o sistema federativo do esporte brasileiro está falido. O que aconteceu? Alguns dias depois, uma série de federações estaduais de basquete, nenhuma muito relevante, acho que a mais relevante era do Rio de Janeiro, fez uma nota criticando as atitudes do presidente. Opa! Lá. É a internet mais rápida desse país. O Enio tem algum esquema aí com as internet que quando é para falar mal dele, ele corta. Ele foi falar de política, caiu, e agora ele foi falar de nota oficial e tudo mais, é ruim. Aqui, estou de volta. Vídeo foi. Então, continuando. E várias federações estaduais emitiram uma nota conjunta, lideradas pelo Rio de Janeiro, criticando aí as falas do presidente Sérgio Domenici, do diretor Sérgio Domenici. A questão é que nenhuma dessas federações organizou um campeonato profissional nos últimos anos. Nenhuma dessas federações organiza torneios de base regulares. Nenhuma dessas federações fomenta o basquete da maneira que realmente tinha que se fomentar. É um bando de cargo ocupado dentro dessas federações, muitas vezes por pura politicagem, e que não agregam a modalidade. Só que aí não há também que se falar só nas federações, porque os líderes dessas federações são eleitos pelos membros, pelos clubes, que também muitas vezes se calam diante de tudo isso. Então é um problema generalizado. Por mais que os clubes, principalmente os que participam ou participaram do NBB, tenham, de alguma maneira ou em algum momento de sua história, uma visão diferenciada, um estímulo para profissionalizar a modalidade no Brasil, para se equiparar a países como, não digo nem Estados Unidos, mas a países como, por exemplo, a Espanha, eles têm algumas ideias, algumas atitudes, principalmente via Liga Nacional de Basquete, mas, ao mesmo tempo, eles
perpetuam essa estrutura que é falida no Brasil, que não apoia e que, de certa maneira, acaba matando a própria ideia boa que eles têm através da liga. Porque sem campeonatos de base, sem a fomentação do basquete desde a base, que seria a função das federações, em pouco tempo a liga seria prejudicada pela ausência de talentos. Isso já está acontecendo. Você pega a base da Liga Nacional de Basquete, os jogadores de base que surgiam nos primeiros NBBs, tem uma diferença gritante dos que estão surgindo por agora. Uma diferença muito grande. Isso sem contar os jogadores brasileiros que já estão preferindo ir para fora. Como, por exemplo, aí o Caio Pacheco, que quase nem jogou no Brasil, fez carreira ali na Argentina nesse. Alô, Lucas? Congelou. Pois é. A vez dele. Caio Pacheco que fez carreira na Argentina nos últimos anos aí e agora está entrando no draft da NBA. É isso, Lucas Guanais? É isso, voltei? É isso aí. Voltou. Então, o problema das federações não é só das federações, é também um problema de boa parte dos clubes que mantém esse sistema lá. Então, não tem, assim, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, não tem muito para onde olhar nesse sentido e falar, olha, isso aqui é muito bom. Porque mesmo o que é bom ou muito bom, né, que seria as ideias de modernização, de gestão e a criação da Liga Nacional, é sabotada pelos mesmos integrantes em outros aspectos. Então, a situação é difícil. Para quem a situação está fácil? Vamos ao troféu joinha e as cornetagens? Vamos. Pode começar, Rafael. Bom, minha cornetagem vai para a sociedade brasileira, né? Eu não vou entrar no mérito político aqui, mas um país que hoje tem o maior número de casos de mortes atuais, né? Já passamos, inclusive, em termos de mortes diárias, os Estados Unidos. Neste domingo, 2 grandes manifestações estão sendo preparadas, aqueles em pró presidente e aqueles contra o presidente. Em tempos em que as pessoas deveriam se conscientizar e ficar mais em casa, está instaurado o caos. Amanhã uma grande manifestação. Não entrando no mérito desse ou daquele, cada um tem sua visão política e eu não quero polemizar aqui. Mas é algo completamente inapropriado para o momento, né? Uma briga política em meio a uma pandemia. Aliás, isso está acontecendo desde os primeiros dias da pandemia. Lamentavelmente, eu não sei onde vamos parar. Grande abraço. Lucas Guanais. A minha cornetagem vai para a transparência do governo federal, realmente, que ontem, pelo menos ontem, a partir da data dessa gravação, né, tirou do ar o portal da transparência, o portal do Ministério da Saúde, que contabilizava também o número de casos, e que tenta fazer aí, através da SECOM, algumas ocultações aí, digamos, algumas omissões do tipo tirar o número total de mortes dos registros diários, do tipo fazer o placar da vida ao invés de mostrar quantas pessoas morreram, e coisas do tipo que não agregam em nada, inclusive fomentam também todo esse fuzuê político, esse problema na sociedade brasileira. Mas não é nem de longe a única causa, não. Só faço dele também as minhas palavras. Fábio Toledo. Pois é, né? Acho que a cornetagem dos dois já foi, né, assina embaixo aí, e também agora no âmbito esportivo, né, falando das federações que ainda, né, dos clubes também, né, que ainda buscam um retorno em meio a tudo isso, né? A gente está subindo ainda, né, no gráfico de contágio, de mortes aqui no Brasil, já tem gente querendo seguir os passos da Europa, né? Sendo que na Europa as coisas aconteceram pelo menos um mês antes, né, da explosão aqui no Brasil. Um mês não, né? 2 meses antes da explosão no Brasil, está querendo fazer no mesma velocidade, né, da Europa, sendo que a Europa tem um controle maior, embora não seja lá grande coisa, mas quer seguir, né, uma realidade que não é a do Brasil. Então, esses clubes, federações que querem voltar com o esporte aí, não dá.
vão assistir o Turf lá que tá tendo todos os dias. Quer seguir a Europa? Faz lockdown também, pô. Fica aí 40 dias parado, tudo, depois volta. Pronto. Acabou. Resolve tudo. Ué, quer seguir a Europa? Vamos aí, vamos seguir tudo, então. Aí... É igual quando vai seguir coisas que acontecem no futebol europeu, né? Vamos entrar os dois times juntos, com musiquinha, tudo mais, mas não tem controle, né? Sobre os clubes que tem na Europa, né? Faz as coisas mais inúteis que acontecem na Europa, traz para cá, mas coisas boas não traz mesmo. Então, ó, eu tenho uma cornetagem parte 2 aí, falando da parte esportiva também. Há grandes clubes de futebol, principalmente Flamengo e Vasco. São clubes que, inclusive, se reuniram com o governo federal, são os clubes que estão encabeçando um movimento dos clubes do Rio de Janeiro para que se volte o Campeonato Carioca, e são clubes que estão fazendo testes, principalmente Flamengo e Vasco, estão fazendo testes em massa. Caí de novo. Alô? Alô? Voltei. Caiu não. E Flamengo e Vasco agora caí. São clubes que estão fazendo testes em massa dentre seus funcionários e jogadores, e números impressionantes de casos positivos da Covid-19 estão sendo confirmados. Eu falei principalmente esses dois porque os demais clubes do interior do Rio de Janeiro estão fazendo bem menos testes, até por ter menos acesso a eles. Mas é um absurdo você ver 20, 30, finalmente a galera querendo voltar ao futebol. É um contrassenso que não me entra na cabeça. Quer dizer, a gente sabe por que eles estão fazendo isso, mas a gente não quer acreditar que a mentalidade, principalmente dos líderes desses times, vai até esse ponto. Encerrou o seu comentário, Lucas? Deu uma travada aqui. Encerrei. Não, para mim foi normal aqui, viu? Comentar, mas eu encerrei. Saiu normal, talvez tenha travado o seu. Deu uma travadinha aqui em vocês. Bom, a minha cornetagem vai para os jogadores do Vasco. Os jogadores eram para estar em quarentena, aí, de repente, aparece um time inteiro, mais reservas, todo mundo com coronavírus. Pô, o que vocês andaram fazendo na quarentena para pegar vírus assim? Não é possível que, se tivesse feito uma quarentena adequada, acho que o pessoal não teria se contaminado. Mas, enfim, cada cabeça é uma sentença, né? Já diz o dito popular. E um joinha, eu quero dar um joinha para as pessoas que se solidarizam com o próximo, as pessoas que fazem doações, seja na área esportiva, né, como a vaquinha que a torcida está organizando para o Noroeste, mas também na sociedade como um todo. As pessoas têm feito várias doações, não só pessoas físicas, mas também empresas também têm feito várias doações, não só de EPIs para a área da saúde, mas também de cesta básica para a população em geral. E esse é o meu joinha. Vamos olhar pelo lado positivo da sociedade. Apesar de que eu acho que essa pandemia ela acabou por fazer aflorar em cada um o que ela tinha dentro dela. As pessoas assim que já tinham em si um pouco mais de revolta com as coisas, elas estão incitando ódio contra esse ou contra aquele. Não vou aqui partir nem para um lado nem para o outro. Mas há muito esse ódio disseminado, né? Um lado odeia o outro e não muda a ideia, não repensa, né, os seus conceitos. Infelizmente, essa pandemia serviu para isso, para que cada um aflorasse aquilo que tem dentro de si. Então, para as pessoas que estão aí fazendo as doações, ajudando o próximo, esse vai o meu joinha e que continue assim, que não desistam. Alguém tem mais alguma consideração? Tchau. Vai estourar o tempo. Bom Fica em casa. Fica em casa. Fique em casa. Até o próximo na cornetagem, versão home office, porque eu acho que nós vamos continuar assim por um bom tempo. Falou, pessoal!